7 de outubro foi o maior ataque terrorista no território israelense. O Brasil precisa ter um presidente que não seja aliado de ditadores terroristas, como é esse governo que nós temos agora. O Flávio Bolsonaro foi em Israel e visitou o local do massacre do 7 de outubro de 2023, onde mais de 1.500 inocentes foram massacrados por terroristas do Hamas. Aqui no Brasil agora nós temos uma notícia assustadora. A gente vê o que está acontecendo na Europa, a invasão de terroristas, nos Estados Unidos também. E agora no Brasil, nós temos essa notícia aqui, ó. Polícia Federal prende suspeito de integrar grupo terrorista islâmico em São Paulo. Investigado estaria participando da montagem de um colete com explosivos para realizar atentados terroristas suicidas em territórios nacionais. Investigações conduzidas em Brasília também contaram com o grupo de apoio do FBI. Pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: esses terroristas fariam atentados suicidas contra quem? Contra quem vocês acham que eles iriam fazer esses atentados terroristas? Na parada gay? Não, não é na parada gay. Você não vê atentado terrorista em parada gay. É em centro de macumba? Não. É em passeata do MST, né? Manifestações, aquelas coisas do MST? Não. Esses terroristas estão sendo importados para causar pânico e atentado contra cristãos, judeus e conservadores no Brasil. Simples assim. Eles começam chegando aos pouquinhos e logo vai virando um inferno. E por isso que eu falo para vocês, o Brasil é um país cristão. Não pode deixar essa raça se criar aqui no Brasil, como aconteceu na Europa e como está acontecendo nos Estados Unidos. Não podemos deixar essa raça se criar no Brasil, porque eles não têm capacidade de viver em sociedade. Aqui no X tem um vídeo em que um senhor encontrou uma moça ali com a burca na cabeça, não sei como que chama isso, e ele falou o seguinte, ele falou que os muçulmanos degolam cristãos e judeus. A Globo escreveu o seguinte na matéria: muçulmana registra BO por injúria racial após ser alvo de ofensas em mercado em Barueri. O cara só disse o seguinte: muçulmano degola judeus e cristão em todo o mundo. Enquanto os caras, esses terroristas, estão matando, atentados, tá tudo bem. Agora, quando você fala o óbvio, muçulmanos degola judeus, cristãos no mundo inteiro. É a mesma coisa que falar assim, o Lula é um bandido. Não tem crime aí, não tem discurso de ódio. São fatos. E aqui tá a Globo fica, ó, ai, discurso de ódio contra judeus. Degola judeu e cristão sim, todo mundo. É verdade, eu te mostro vídeo no YouTube. Eu te mostro vídeo no YouTube que não fumando faz. Pode gravar. Aqui é um cristão que pode cortar meu pescoço. Excelente, excelente. Não tenho medo de muçulmano. Ninguém é muçulmano, filho. Pode cortar Eu meu sou espírita, ela é muçulmana, mas o que é certo é certo. Cadê o segurança, por favor? Segurança! Chama... Olha, é complicado essa situação, sabe? Porque talvez a mulher ali, lá não tem nada a ver. Mas se ela sai de um lugar onde as mulheres são massacradas, uma mulher em alguns estados dessa religião, sei lá o que é isso, não pode nem ir ao dentista. Ela tem que ficar com dor. Por quê? Porque só os homens podem se formar dentistas e eles não atendem mulheres. A escravidão sexual é permitida. Então eles não são pessoas que podem viver em sociedade. Se eles querem viver em sociedade, que eles vivam como nós vivemos. Porque é muito fácil meter um pano na cara e falar que é mulher. Entrar nos lugares como mulher. Daqui a pouco eles vão estar... Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? O pessoal do LGBTQIYZ vai começar a se vestir desse jeito, os pedo, para entrarem nos banheiros femininos. Ah, não posso fingir que eu sou mulher porque eu sou barbado. Então eu me vesti desse jeito e entro no banheiro feminino. Tem que sentar. Enfim, é isso. Por fim, eu vou deixar vocês com o vídeo do Flávio Bolsonaro visitando o local
massacre em Israel, que foi em 7 de outubro de 2023. E daí vocês vejam como que é esse povo. E mais uma vez eu afirmo para vocês, temos que ter um presidente que não seja aliado de terroristas, criminosos, genocidas, ditadores, como é esse governo que está aí agora. O 7 de outubro foi o maior ataque terrorista no território israelense. Hoje está sendo um dia muito impactante para a gente aqui em Israel, porque estamos aqui no local onde ocorreu aquele massacre na Festa Nova, em que os terroristas invadiram uma festa de jovens. Foram mais de 1.800 pessoas mortas naquele momento, somadas a quem foi sequestrado e a quem os corpos que foram levados também para depois servirem como moeda de troca. Os terroristas passou de 2.000 pessoas. E eu tinha vindo já, Duda, outras vezes e conhecido o Museu do Holocausto. Você sempre sai do Museu do Holocausto, foi agora de novo, com a sensação de indignação, com tristeza. E eu levei minhas filhas dessa vez, que são menores, 13 e 11 anos, para verem com os próprios olhos a que nível pode chegar a maldade de um monstro, que não dá nem para chamar de ser humano, quando está com um demônio, né? Não tem outra explicação, e fazer o que Hitler fez. E hoje, ao assistir alguns vídeos que foram mostrados para nós, inclusive quase exclusividade, eles disseram que esse vídeo com as imagens das próprias câmeras dos terroristas, em que foram recuperadas as imagens, só haviam sido mostradas para o Donald Trump quando ele veio aqui. E é muito impactante, e de novo hoje eu fico com a mesma sensação de quando eu saio do Museu do Holocausto. Como é que pode existir pessoas com tanta maldade e a todo momento evocando o nome de Deus, como se estivessem fazendo aquilo em nome de Deus, algo bom que eles acreditassem. E aqui nesse local agora, que vocês estão vendo, são os veículos que foram encontrados depois do massacre, né, que foram reunidos aqui. Foram mais de 1.600, aqui nesse local tem mais de 1.650 veículos das vítimas desses terroristas na Festa Nova. Então aqui é uma ambulância onde eles encontraram mais de 18 restos mortais de pessoas, veículos todos fuzilados, queimados. Imagina, aqui a gente tem uma dimensão da quantidade de pessoas que existiam naquela festa. Mais uma vez, 1.650 veículos empilhados aqui. Esses que vocês veem estão queimados. Tem mais, vai até o final, você perde de vista. Isso aqui é um memorial para que eles sintam aí, para que exista uma dimensão, uma real dimensão do genocídio que aconteceu aqui. E a gente ainda vê um presidente do Brasil defender esse tipo de terrorista. Países que são dominados por essas pessoas, ele defendendo a soberania desses países, inclusive. Então é muito triste saber que hoje, sentado na cadeira de presidente da República no nosso país, tem alguém que simplesmente ou dá apoio ou é indiferente, ou vira as costas para o sofrimento de tantas pessoas aqui que esse memorial retratam que foram vítimas dos terroristas. E eles não matavam só quem era judeu, eles matavam qualquer coisa que se movimentasse. Eles não sabiam, óbvio que grande parte eram pessoas judias, mas podia ter muçulmano no meio, podia ter gente que não tem nada a ver com nada, todos ali, ninguém tinha nada a ver com guerra de nada. Uma coisa é quando você tem um confronto entre militares, né? Quem está servindo a uma força armada sabe que isso pode acontecer, do outro lado tem um inimigo, mas pessoas inocentes, não tem absolutamente nada a ver com nada. E a covardia é tão grande que a gente chegava a ver, até nas imagens, os terroristas fuzilando cachorro que latia na direção deles, eles fuzilavam mulheres, crianças. E qual foi a estratégia? Eles jogaram mísseis no local da festa, e aqui a reação normal de quem está aqui acostumado com isso é se abrigar em bunkers, e já estava toda a estratégia pronta. Eles jogavam os mísseis, as pessoas corriam para os bunkers, ou seja, ficavam ali aglutinadas num só lugar, né? E aí depois eles vinham com granadas, explodiam as pessoas dentro dos bunkers, fuzilavam as pessoas. Quem tentava fugir do bunker era fuzilado também. Então esses carros aqui, grande parte deles era parado a tiros.
Então a pessoa estava dirigindo para sair da festa, voltar para casa, Tudo marcado. ou fugir. Aqui, ó, vocês podem ver, é tiro, carros fuzilados, as pessoas aqui retratadas aqui, por exemplo, nesse carro. Então é de verdade, o Brasil precisa voltar a ter na cadeira de presidente da República alguém que seja sensível a isso, alguém que não concorde com isso e alguém que apoie sim a luta pelo direito de existência do Estado de Israel, pelo direito de defesa do povo judeu. E aqui um memorial muito triste do que... Aqui, ó, isso aqui tá contando pra gente que é um veículo de um terrorista. Você vê que ali em cima tem um suporte, provavelmente para alguma metralhadora, né? This is a 50 caliber machine gun placement. 50 pontos. Uma ponto .50. It's a weapon for against any international law. And as you saw in the videos, these are the pickup trucks that circled the roundabouts of Sderot. You've seen it in the video. These are the footage that all Israelis were waking up to. On each and every vehicle of this, like this one, there were 10, 12, 14 terrorists on top. And they shot people indiscriminately. Women, children. Qualquer coisa que se movimentasse, eles estavam atirando, né? Não sabia se era And then- judeu, se era muçulmano, nada. Hamas leaders Tinha said that vida, they tava didn't atirando. target civilians. And here's the Oh, they evidence. didn't? They said? said that they didn't target civilians. Obviously, we found this is a Dodge Ram. It's an American-made Dodge Ram. Think There is about how this Dodge Ram found its way to Gaza. It's an American-made. All of those vehicles were smuggled through the tunnels from Rafah in Egypt to the Gaza side of Rafah. And that's why we had to go to Rafah in order to make sure that we are cutting the oxygen of terror for Hamas and the Palestinians. But all of these, you can see this in the back. Tipo um escudo, né? Um escudo ali de blindado, There's né? like an armor shield. So this is the copycat of the ISIS vehicles that we've seen in Iraq and Syria. It's a copycat of ISIS vehicles that we've seen in Iraq and Syria. That's what they targeted Israeli civilians with. These vehicles. Eles atacavam os civis com desses veículos aqui. And motorcycles. In the back, we have about 200 of those. You've seen how they came with the motorcycles in the videos. So we have the capture just a few of those. And was brutally murdered with knives and so it's not just Jews. Obviously it was aimed first and foremost against Jews, but not only Jews. Thank you for coming, thank you for being here time and time again. And Flavio, Eduardo, I think you are very unique in your support and in your warm heart. Your father is not with us here, but I want to thank your father, Jair, and we feel the pain of what is happening in Brazil. We are very, it's very sad for us to see what's happening in Brazil with the Hamas supporters such as Lola. This is a disgrace. And this is not Brazil. Yes. And this is not Brazil. You are Brazil. Yes. Good people. When you saw the video now, you were saying why they're saying Allah. Why they're saying Allah? Why? How can you kill these innocent people and shout God? What do you mean? What is this a religion? No. Is this a religion? So I think we are a people of faith. We believe in God, and when you believe in God, you never act like this, and you never encourage and support this kind of action. So I think if we will be very honest for a moment, that the big problem with Lola, forget the fact his role he forgot about God. That is the big problem with Lola. Yes. He forgot about God. And we are people of faith, the Brazilian people, the Jewish people. We believe in God. Yeah. Thank you, Minister.